Vocês acham que esse tipo de abordagem, como a feita por ele, é produtiva? Esse tipo de abordagem não corre o risco de soar falsa para quem está ouvindo? Parecer mais uma tentativa de agradar do que um diálogo verdadeiro? Começo pelo Pedro, dessa vez. Bom, o Jorge Messias em si é evangélico, aparentemente, né? Foi noticiado que ele é evangélico, etc. Também estava no palco a Benedita, deputada do PT, que também é evangélica. Mas, sim, como um enviado do Lula, que foi como ele se colocou ali, como um representante do governo, como um emissário que veio trazer uma mensagem do presidente, no geral, eu acho muito ruim isso. Eu acho muito ruim trazer esse tipo de mensagem numa forma religiosa, como se o Lula fosse fazer um tipo de adesismo ao discurso religioso ali, e como se... E veja, bom, eu acho ruim. É um grande problema? Eu não acho que seja um grande problema. O problema é se achar que esse tipo de coisa é uma grande solução, compreende? Porque não é, veja, pro evangélico médio, se vai ter lá um enviado do Lula no dia da Marcha para Jesus, falando nos termos dele, falando, usando o léxico evangélico e etc., isso, sinceramente, não importa muito. É claro que se tem uma armadilha que é que outros políticos o farão, sem dúvida, como foi o caso do Tarcísio, que foi aplaudido, e aí há de se ter alguma presença nesse tipo de evento, e não acho que sequer seja problemático necessariamente que se tenha alguma presença. Mas não acho que o tom a ser adotado deveria ser esse, e acho que o que é mais grave é justamente que se ache que adotar esse tipo de tom é, de fato, se aproximar dos evangélicos. Porque essa é a questão aqui, veja, o governo tem que se aproximar dos evangélicos? Sim, os evangélicos são um grupo social considerável na sociedade brasileira e crescente. A questão é, o governo tem que aderir ao evangelismo para fazer esse tipo de aproximação? Eu acho que não deve e eu acho que não precisa. Eu acho que a questão do evangélico médio, como a Vanessa colocou, ou da evangélica média, né, é ela criar a família dela, se o filho dela vai ter uma escola boa ou não, se ela vai ser atendida no hospital, se vai ter coisa para comer em casa, quanto ela vai ganhar. Como no geral é para católicos, para umbandistas, para candomblecistas, e aí você tem uma parte da sua vida, que é uma parte relevante, que orienta a sua vida, que está orientada pela religião. Mas veja, na média, o evangélico está preocupado com tudo que o não evangélico está preocupado. E eu diria, para finalizar, que um outro erro muito, talvez muito grave, e que eu vejo recorrentemente, é se adotar, se aproximar de determinadas lideranças evangélicas progressistas, que tem lá uma comunidade super vanguardista, progressista, etc., que no fim é irrelevante do ponto de vista numérico dentre a população evangélica, e achar que isso também é uma solução. Isso não é uma solução, isso é você ter uma fração ali de evangélicos que já são progressistas do seu lado, né? Para Gustavo Conte. Vamos lá. Sabe que eu não tinha atentado tanto para essa questão. A resposta para a pergunta do Haroldo está na própria pergunta. Quer dizer, eu sim, agora eu percebi, né? Foi uma bola na trave essa fala do Messias lá na Marcha para Jesus. Não sei quem teve a ideia de gênio, né? Não sei se foi uma ideia também ou se foi de improviso. Acho que a Benedita da Silva estava lá, a Benedita tão representativa, devia dar ela que devia falar ali. Eu achei estranho, o Jorge Messias é da Advocacia Geral da União, sabe? Que história é essa de mandar o Jorge Messias? Tudo bem, parece que ele é evangélico. Agora, eu acho que tem que ter cuidado, acho que soou falso a fala dele.
ele tentou se parecer integrado ali, não é uma coisa trivial. E também falar em nome do Lula, também acho que, sabe, não tem que falar em nome do Lula, tem que falar em nome do país, sabe? Tá em carne viva ainda essa relação, tá todo mundo traumatizado, aí não dá para fazer isso. O Lula recusou ir para a marcha, porque acho que é o caráter dele, dentre outras coisas, ele não gosta de fazer uso da fé para ocupar espaço político. O Lula não gosta, ele acha antiético, né? Então ele não vai aceitar. Não sei se daqui a 2 anos, 3, ele vai aceitar um convite desses. Provavelmente não. Isso não é um insulto, não é desrespeito nem nada, tanto que ele deu uma resposta super educada e carinhosa para os organizadores da marcha. Então acho que foi um erro, acho que tinha que ser a Benedita, tinha que falar espontaneamente, sem ficar fazendo proselitismo, né? E já que o PT tem isso no seu DNA, não gosta de fazer proselitismo com fé, soou estranho a fala do Messias, sem dúvida nenhuma. Eu acho que por isso, inclusive, que essas vaias que eu reputo como localizadas, não uma vaia generalizada, elas tenham surgido. Porque o público sente, né? Quando a coisa está ali meio forçada, né? Ah, recado do Lula, para com isso, vamos aqui, é Jesus, tal. Isso é uma coisa mais, nesse sentido, mais espontânea, mais verdadeira. O governo vai aprender. Acho que daqui a pouco, eu conhecendo o que já foi, o que já foram os governos Lula, a relação que ele teve com os evangélicos lá atrás, no governo Lula 1 e 2, foi muito boa, foi muito forte. Os evangélicos, inclusive, eles ascenderam, né, durante o governo Lula. Inclusive, cresceram profundamente durante os governos Lula, que coincide um pouco também com o boom econômico que o Brasil teve ali na década de 2000. Então, daqui a pouco a gente vai ver, a gente já vê criaturas como Malafaia e outros líderes evangélicos se aproximando, querendo conversar, porque eles gostam de poder, eles vão conversar com quem está no poder. Então a gente pode esperar isso para os próximos lances aí que serão vistos por todos nós. Obrigado, Gustavo Conde. Vanessa Martina. Olha, vamos lá, do começo. Religião é importante. As pessoas se conectam com a religião. As pessoas precisam de religião porque a vida delas é dura, porque a realidade é cruel. E aí, eu vou fazer aqui uma autocrítica à esquerda e a mim também, que é o seguinte: a intelectualidade acha que religião, e a esquerda, por ser, né, muito intelectualizada, que a religião é acessória, que a religião ela pode ser tratada dessa forma, como, tipo, tem os evangélicos. Bom, quero lembrar a todos, todas, todes, que o PT existe a partir de um movimento religioso, que é o movimento católico. E aí não dá para a gente colocar o catolicismo como superior ao protestantismo, que muitas vezes acontece isso. Porque as comunidades eclesiais de base, que eram boas, agora é o movimento do... desse neopentecostalismo, teologia da prosperidade. Gente, pelo amor de Deus, quem é pobre não quer continuar pobre. Quer prosperar, quer ter carro, quer viver, quer viajar, quer fazer coisas. E o próprio governo Lula 1 e 2 incentivou esse tipo de coisa. Incentivou que o pobre sonhasse, que o pobre tivesse perspectivas, não é? Então, a teologia da prosperidade, que é algo nascida nos Estados Unidos e que a gente pode, de certa forma, considerar parte de uma guerra cultural, sim, mas isso vem de um movimento que, obviamente, tem muito respaldo na sociedade. As comunidades empobrecidas, as comunidades periféricas, elas super aderem a isso. Por quê? Porque ninguém quer ser pobre, como dizem aí, que é uma anedota, né? Quem gosta de pobre é cientista social. Pobre não gosta de pobre. O que o pobre quer é sair da favela, o que o pobre quer é ter um carro, o que o pobre quer é se deixar de ser pobre, é ganhar um salário que o torne classe média, certo? Então, o chavismo, e assim, se tem algo que eu amo na minha vida, é o chavismo. O chavismo, o presidente Hugo Chávez da Venezuela, ele dizia: estamos fazendo uma revolução socialista, uma revolução do século XXI, cristã. Por quê? Porque a comunidade, a população venezuelana é uma das mais conservadoras e católicas
da América Latina, muito fortemente conservadora. Então, assim, o PT pode fazer guerra cultural, pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, mas o Lula não, porque o Lula não é o presidente da esquerda, o Lula é o presidente dos brasileiros, e os brasileiros são católicos evangélicos, são em sua maioria cristã. Logo, ele sim precisa dialogar com essa população, precisa ter políticas para essa população, precisa entender essa população, porque ele não está fazendo guerra cultural com a sua própria população. Mas os partidos de esquerda, sim, estão em guerra. É uma guerra cultural, como bem colocou aí o Denilson Feitosa aqui no nosso chat. Estamos vivendo um momento de guerra cultural. Stedley, João Pedro Stedley, deu uma entrevista recente, está no canal da Diálogos do Sul, uma entrevista para canais da mídia alternativa latino-americana, em que ele fala: o MST mudou. Hoje nós temos uma disputa cultural para travar, e não uma disputa por terra, por ocupar, etc. É ocupar corações e mentes, para ser aí mais poética. Tá certo. Já que o tema é esse, eu pergunto se é possível conciliar o desejo de reconquistar o público evangélico com a defesa de pautas historicamente progressistas, como a defesa do aborto e dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Aliás, o governo não deveria buscar, em alguma medida, também repolitizar a parada do orgulho LGBT que acontece no próximo domingo? Conde, você começa essa. Eu, quando vi essa questão, né, anteriormente, a gente recebe esse roteiro aí super bem estruturado pelo Haroldo, pelo Opera Mundi, eu pensei assim, misturar política com a parada LGBT seria um desastre. Eu sou contra esse tipo de... e acho que os próprios manifestantes, integrantes, comunidade, eles rechaçam isso também. Acho que tem que ser espontâneo. Se eles quiserem se manifestar pela democracia, né, isso acho que não pode ser guiado. A gente lembra o que aconteceu, inclusive nós estamos há 10 anos da jornada de 2013. A gente viu o que aconteceu nas jornadas de 2013 e depois nas outras manifestações seguidas que ocorreram na Paulista, na esquerda e tudo mais. Quando chegava um político ali, ele era rechaçado. Ninguém queria, nem de direita nem de esquerda. É um pouco a coisa da negação da política, mas eu acho que também o país quer respirar, quer sair um pouco desse, sabe, dessa coisa sempre comício, sempre, né, propaganda política, voto, aquela coisa toda, isso cai mal, né? Então acho que tanto a Marcha para Jesus quanto essa manifestação LGBTQIA+, aí, como é que é o nome da manifestação? Acho que está aqui, deixa eu ver aqui. Parada do Orgulho LGBT, que o Brasil produz uma das maiores, a maior do mundo, né? Já foi a maior do mundo, talvez volte a ser agora o país mais no campo da liberdade e da democracia. Então, acho que a gente precisa ter um partido político, um governo, precisa se integrar à sociedade sem ser partido político o tempo todo. Então, por exemplo, a Gleisi Hoffmann pode ir na parada gay como cidadã, né? Os outros, né? O Boulos, o PSOL, inclusive eles vão, a Marta Suplicy sempre foi, sabe? Sem misturar muito com essa coisa do proselitismo, que cai mal, pega mal, as pessoas não gostam. Agora, se o governo vai evitar essas pautas para ficar mais bem na fita com os evangélicos, duvido. Isso seria contradizer toda a história do Partido dos Trabalhadores, da esquerda e das pautas que são globais, né? Meio ambiente e tal. Então não pode. Tem que andar na corda bamba. É o risco de viver, como diria Guimarães Rosa, que o Haroldo conhece tão bem, né? Editor que viver é perigoso. Você tem que transitar. Eu acho que o Lula tem essa capacidade de levar essas contradições democraticamente, né, no discurso dele. Ele é aplaudido, os evangélicos aplaudem quando ele passa por lá, ele vai lançar um programa e tudo mais. Então tem que aproveitar esse capital político, né? A persona do Lula que está em alta, né? Vocês vão ver essa pesquisa que saiu agora, acabei nem falando da pesquisa, mas o Lula está com 37% de aprovação, somando aprovação e aprovação regular, né? Ótimo, bom e regular, você tem 70%. Né? É muito significativo. Você tem 41% daqueles que votaram no Bolsonaro já aceitando o governo Lula. Então as coisas mudam rapidamente. Política é dinâmica, a vida é dinâmica. As pessoas estão se reposicionando.
acho que a gente tem nesse princípio. Espero não parecer muito otimista aqui, porque eu sei que a esquerda não gosta disso. Enfim. Não gosta de otimismo? A esquerda não gosta de otimismo? Conde? Não gosta. Eu acho. Sempre que eu pareço, assim, que digo que as coisas vão dar certo, eu recebo uns como é que se diz? Rabo de arraia. Não. Vamos lá, Vanessa. Eu sou do time pessimista. Assim, tem que retomar a politização da parada LGBTQIA+? Óbvio, para mim é óbvio. Por quê? Porque são os grupos que estão sob assédio, sob violência, sob perseguição durante os últimos 6 anos, desde o governo Temer. Então, assim, a população trans, por exemplo, que é aí a que mais... No Brasil, a população trans tem um índice de mortalidade dos maiores do mundo, se não é o maior do mundo. Eu creio que é o maior do mundo, inclusive. Então, não politizar e querer que a parada LGBTQIA+, e tem outras siglas aí que eu não sei, mas querer que isso se não torne... partidarizar, desculpa, só não partidarizar, eu concordo. Porque querer que ela se torne um grande festival, né? Porra, a gente já tem um monte de festival por aí, festival um monte. Mas essa parada é uma parada para pedir direitos, para se colocar na sociedade, para dizer, nós resistimos e nós queremos políticas. E tem uma função essencial, me parece, de lutar por políticas públicas para essa população, inclusive fazendo, de certa forma, um contraponto. Veja, um contraponto não é uma antagonização, não é se colocar de uma maneira bélica, até contra, mas a parada LGBT existe, inclusive, como um contraponto à Marcha para Jesus, que é algo, digamos, muito, muito conservador. Historicamente foi meio contrário, né? A parada começou antes exatamente. Mas existe esse contraponto, não uma antagonização. Mas a parada, eu só vou fazer um parênteses, porque a parada, no começo, ela era muito pequena, mas extremamente politizada. Né? Foi no crescimento dela que ela... como eu tenho mais cabelo branco que todos vocês juntos, então eu lembro disso. Porque eu pinto o meu. A showminização, como é que chama isso? Enfim, tornar tudo um show, é um grande problema, porque é isso, você despolitiza. Agora, a parada, ela tem que sim ser política, ela tem que sim trazer as pautas que são urgentes para o grupo LGBT. Beleza, aí a pergunta passa por... existe como o governo conciliar as pautas progressistas? E aí, progressistas, a gente vai entender o quê? O conservadorismo é manter a sociedade como está. Então, manter, sei lá, a família tradicional brasileira, só existe casamento entre homem e mulher, etc. Isso é conservador, manter. Progressismo, nesse sentido aí que eu estou tratando, é você tentar avançar nessas pautas e você trazer outros elementos, como uma família pode ser concebida tendo 2 mulheres, 2 homens, enfim. N formas de se constituir uma família. Então, o governo pode fazer esse contraponto e pode trazer essas pautas, mesmo tentando se conciliar e tentando trazer o público evangélico? Obviamente, e é isso que tem que fazer. Não me perguntem os caminhos, porque eu sou jornalista e não sou política, então eu não estou em nenhum ministério, não tenho como apontar as saídas. Mas isso é urgente e necessário, porque nem só de evangélicos e de conservadores vive esse governo. E ele também precisa responder à sua base, que é uma base progressista, que é uma base que quer avanço nessas políticas. Então, assim, são elementos que tem que se contrabalancear e que tem que avançar nas 2 frentes. Como? Aí é outro setor. Aí vamos ver se o Pedro chega lá. Vamos lá, Pedro. Bom, a gente passou aqui as últimas perguntas discutindo a relação do governo e do Lula com os evangélicos, né? E agora a gente chega numa pergunta em relação a uma possível contradição, e uma contradição de fato, eu diria até, entre, enfim, determinadas pautas progressistas, especificamente em relação à população LGBTQIA+, e os evangélicos, né? Como balancear isso?
eu acho que a gente tem que partir de uma pergunta para talvez fique mais claro o meu ponto. Veja, nós discutimos Lula e os evangélicos. Se a gente colocasse aqui a pergunta, é possível o Bolsonaro balancear o seu conservadorismo, as suas teses filofascistas, com alguma entrada no público LGBTQIA+, veja, fundamentalmente não. Não tem como fazer isso. A questão ou seja, não se pode abandonar aquilo que de fato compõe o que você é como força política. Nesse sentido, o governo abandonar essas pautas para fazer algum tipo de aceno à comunidade evangélica, primeiro que eu acho desnecessário, e segundo, eu acho seria um erro perigosíssimo, porque efetivamente é você trocar uma pauta histórica sua para fazer ali um jogo de cena momentâneo. Talvez é o tipo de coisa que se faça em momentos de disputa eleitoral, mais ou menos, e mesmo assim é uma postura perigosa. O que eu acho, portanto, não, existem, para uma parte considerável dos evangélicos, a questão da sexualidade, a questão da homossexualidade, a questão trans, etc., eles não vão engolir. A questão do aborto não vão engolir. Quer dizer, engoliam no passado quando as igrejas faziam campanha do aborto como forma de lidar com o crescimento familiar e etc., né? Mas não vão engolir. Então o governo não vai ter contato com os evangélicos? Não, vai ter em outras frentes, vai ter contato pelo Bolsa Família, vai ter contato melhorando os bairros, vai ter contato em outras pautas. Quanto à questão da parada do orgulho LGBTQIA+, eu tendo a concordar com a Vanessa. Veja, efetivamente é um tema que eu não domino em absoluto, mas eu tendo a concordar com a Vanessa de que veja, a parada do orgulho gay, né, a antiga parada do orgulho gay, inevitavelmente, e há de ser, inevitavelmente, uma parada política, uma manifestação política, que pode ter formas variadas, etc., mas as pautas são políticas, é uma questão, efetivamente, é uma questão de sobrevivência para vários dos grupos da comunidade LGBTQIA+, né? A própria existência da parada é um fato político, isso sem dúvida, né? A questão é se dá para puxar. Enfim, vocês já responderam, não quero retomar a pergunta, mas a questão é se dá para, digamos, subir um degrau na politização do evento, né? Pode ser até por meios culturais, mas isso vamos discutir em outra ocasião, porque